Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Casa Própria, que vale lembrar, é uma plataforma que assiste tecnicamente aos jovens que pretendem conseguir a sua habitação por via da autoconstrução. Casa Própria tem conteúdos educativos como este podcast, tem projetos evolutivos a preços bastante acessíveis e tem uma série de serviços disponíveis para si, de modo a que tenha as melhores oportunidades do mercado ao seu dispor. Hoje temos mais um convidado especial, ele que, como nós, o seu trabalho consiste em perceber a mente do cliente de modo a permiti-lo conseguir algo do seu agrado, no caso uma casa ou um espaço do seu agrado, e a um custo que ele possa assumir. É um velho conhecido, o John White, agente imobiliário, diretor comercial da P Property. Bem-vindo, John. Bem-vindo, Casa Própria. Então, estás confortável? Estou confortável. Ok, Ótimo. Uma tarde boa para conversar. Ótimo, porque temos muito que falar. Hoje não vamos explorar o outro lado da imobiliária, que é de arrendamento de imóveis. Vamos focar-nos mais na aquisição de espaços para construir e também na aquisição de casas para morar ou mesmo para fazer uma intervenção. Johnny, mais do que eu tentar te explicar como é que o vosso trabalho funciona, diga-nos, o que é que faz um consultor imobiliário? Consultor imobiliário, acho que às vezes faz mais do que um intermediário. Okay. Um consultor imobiliário também tem o dever de aconselhar os clientes onde é que vão investir e o que é que seria melhor. Se for um cliente que quer ainda iniciar do zero, que é de um projeto, de um espaço, até erguer o seu imóvel, o seu projeto, se for para negócio ou para o próprio consumo, que é uma habitação, nós aconselhamos, fazemos assessoria, que é a consultoria, por isso é que somos consultores imobiliários. Ok. Esta área aqui, pela experiência que tenho, acho que há muita coisa por trás disso tudo. Se calhar perceber melhor o que é que a Casa Própria gostava de perceber em relação a este ponto. Ótimo. De fato, este é um ponto bastante complexo porque há várias formas de obter a casa e há várias necessidades ou lacunas que os jovens têm quando buscam este processo e que naturalmente precisam de assessoria. Talvez comecemos por olhar para aquilo que os jovens normalmente buscam quando vos contactam em termos de espaço ou até mesmo de casas já construídas. Acho que deve ser um dos nossos clientes. Vou retornar mais tarde. Ótimo. Vem, como a vida do consultor é bastante ocupada. É sempre em cima dele. Claro. E os clientes nunca vos deixam descansar? Não, se eles querem o produto que eles procuram. Então, ok. Sim, querem sempre os serviços. E o que eles procuram, normalmente? Aqui a sua pergunta era de perceber o que é que os jovens querem. Sim. Bom, os jovens, a maioria dos jovens moçambicanos, a maioria preferem jovens, tendo a falar de camada jovem mesmo. Sim. Alguns preferem construir sozinhos, Okay. né? Acham que construir sai-lhes em conta. Ok. Porque também nem todos conseguem ir à banca. A banca teria um valor disponível e fazia a compra imediata. Então, à medida que vai fazendo os seus negócios, o seu salário, vai construindo, compra o terreno, compra o seu bloco, vai construindo. Agora, existem alguns clientes mais idóneos que solicitam-nos para comprar alguns imóveis. Ok. Sim. E estes processos são similares ao da aquisição de imóvel, da aquisição do terreno? Não, aquisição de imóvel, aquisição de terreno, são similares no sentido de ser um negócio, mas em termos em termos de tramitação da própria documentação, o próprio processo em si são diferentes. Ok. São diferentes, são totalmente quase opostos.
A compra do imóvel, a pessoa compra e encontra os documentos, o processo da documentação já mais em cima. Ok. Enquanto a construção, a compra de um terreno é um processo de documentação mesmo no início. Ok. Início, o que é? Falando já que tinha dito que isto é um bocadinho muito vasto. Por exemplo, vou dar exemplo só, mas que é um exemplo real, que é para a aquisição de um espaço. Apesar que no nosso país a gente não vende, nossa lei não permite vender a terra. Sim. Mas no fim e ao cabo as pessoas acabam comprando. Sim, acabam comprando. Ninguém vende, mas os outros compram. Sempre compram. Todas as classes que acabam Ok. comprando. Mas como é Ok. que compra? É que na verdade é indemnizar alguém ou entrar num acordo com alguém que ocupa um certo espaço Ok. para poder lhe ceder. Ok. Isso, gente, no fim é uma compra praticamente. Ok. E depois disso é preciso ir às instituições competentes para regularizar o espaço, que é a aquisição de um doado que é no município. Ok. Mas que isso tem um processo inicial que é ir a chefe de quarteirão, administração, até chegarmos ao município. Ok. Acho que vou resumir porque é realmente um processo mesmo Sim. que tem... Até porque num episódio anterior tivemos cá um convidado do município e que esteve a explicar um bocado destes processos, então Ok. sim. Para quem quiser perceber um bocado mais sobre este processo da regularização do espaço, mas também a regularização da aquisição da licença de construção para a construção da sua casa, pode visitar um dos episódios anteriores que esteve cá um convidado nosso do município de Maputo, que explicou de forma bastante clara como todo este processo funciona. Ou também pode aderir aos nossos serviços de consultoria, que nós podemos também explicar melhor. Ótimo. Esta eu tinha deixado para um episódio mais avançado, para dizer, olha, visitem um episódio anterior e virão lá um consultor a quem podem contactar e que podem naturalmente ter serviços. Mas sim, podem contactar ao John White, podem contactar a P-Property, que está cá na cidade de Maputo, mas que presta serviços à escala nacional. A P-Property, vamos também comunicar que é um dos parceiros da casa própria, já era um parceiro da Arquitetos antes e estamos agora a explorar possíveis soluções também para a camada jovem que busca por habitação. Portanto, podem sim contactar a P-Property, não podendo chegar a ela diretamente, também podem contactar a Arquitetos ou a Casa Própria e nós faremos naturalmente chegar a vocês. Ótimo, que bom. Sim. Bom, ainda estávamos a perceber a parte da regularização do espaço. Estávamos no DOAT. Sim. E depois do DOAT, a pessoa tem o DOAT, requer a planta topográfica e pega na planta topográfica e vem entregar aos arquitetos para implantar ali um projeto nessa planta. E depois vai construir, e depois de ter aquilo pronto e construir, tem que ir ao município, ir informar que já terminou a obra, para poder lhe dar uma licença de habitação e uma certidão do município para fazer o registro das benfeitorias. Mas aí percebe que há muita gente que não chega aí. Não, nem todos. Alguns ficam satisfeitos em ter o projeto feito, concluído, que é uma vitória, né? Sim. Alguns até não chegam, mas os que chegam ficam satisfeitos, pegam na família, vão viver para o imóvel e esquecem de dar continuidade à regularização do projeto, neste caso. Ok. E muitas das vezes, o município dá multa por isso. Sim. Porque as pessoas não podem ocupar o imóvel sem A devida autorização. que o município vai fiscalizar se a obra foi bem feita ou não, conforme o projeto submetido. Ok. Sim. E para além desta possibilidade de ser multado pelo município, existem outras penalizações ou benefícios que o dono da obra não usufruirá por não ter regularizado o imóvel já feito? Acho que penalizações, acredito que acho só esta do município, mas existe a necessidade de sempre terminar, porque em caso de pretender fazer uma venda, uma permuta, tem que ter a documentação do imóvel, que neste caso é o registro predial feito.
feito e com as benfeitorias incluídas no registro predial. Ok. Então, mas para isso é preciso que o município dê autorização e passe uma certidão do município para ir dar entrada no registro predial. E não será que as pessoas, o registro predial, acaba depois levando um imposto predial autárquico? Então não será também por aí que as pessoas evitam fazer o registro? Ou é mesmo por desconhecimento? É mesmo por desconhecimento, porque o imposto predial não é assim tão elevado. E alguns, mesmo feito o registro predial, alguns que não pagam, só pagam quando querem fazer uma transação ali, o município exige e conta os anos que não foram feitos. As pessoas pagam à vontade. Sim. Ok. Sim. Ótimo. Então explicava que, pronto, chegada a fase da obra concluída, tem de se comunicar ao município que já está concluída, é emitido um documento que por sua vez é levado para a regularização da documentação do edifício, ou seja, do registro predial. Exato. E depois disto terminamos? No registro predial, sim, terminamos. Ou pode voltar ao município para submeter o título, para ter o título, para fazer o averbamento do título das benfeitorias. Ok. Essa é a diferença, quando fez a pergunta entre a compra e a construção. E a construção. Na compra, o construtor já fez isso tudo, esse trabalho todo. Tem a certidão com ele pronta, à espera do comprador para fazer a venda, a troca dos nomes. Ok. É como quando vamos à pastelaria, já temos o bolo feito. A gente só bolo compra, feito. sai bonitinho e vai cortar. Exatamente. Vai cortar. Quando somos nós a confeccionar, é preciso pensar que depois daquilo temos de tomar um banho, não sei o quê, Exatamente. sob o risco de cortarem a energia. O forno não pôr na medida possível. Exatamente. Então, são essas coisas. Okay. Então é por aí que os jovens acabam preferindo construir, porque em parte este processo, apesar de ser tumultuoso, também lhes permite fazer a medida das suas capacidades. Exatamente, a medida da capacidade. E enquanto o promotor dá um tempo, 6 meses, se calhar, ou 1 ano, e quer a massa dele. Ok. Apesar da compra não ser representativo da maioria dos jovens, porque esses já disse que enveredam sempre pela autoconstrução ou pela construção diretamente, era importante entender a compra como um medidor do que os jovens buscam, porque no final do dia está ali escondido o desejo que as pessoas têm, tanto as que compram como aquelas que constroem, porque estas que constroem, tirando os casos de imóveis já antigos, há também gente a comprar imóveis recém-construídos, então está ali, se calhar, já expresso qual é a vontade dos jovens, o que eles buscam na casa já pronta. O que eles buscam no sentido de decoração ou de design da casa, modelo? Sim, design, modelo, que elementos é que mais o que mais é a moda, na atenção? verdade? O que é a moda que os clientes pretendem? É que se focarmos muito os jovens, isto está misturado. Tem os jovens e tem os... Sim. Pronto. Temos outros tipos... Temos adultos, então. Os jovens também são adultos. E agora parece-me que houve um reajuste, parece-me que a juventude vai até muito mais, penso que 59. Vai aos 40. Alguma coisa assim, mas... Vai aos 40, sim, porque eu depois, quando atingi os 40, abrimos um bocadinho o espaço. Voltou a ser jovem novamente. Que é para manter na juventude. No final do dia, esta coisa da construção em Moçambique, e discutimos também num dos episódios anteriores, é que nós nunca terminamos a obra, vamos sempre construindo. Isto para dizer que se calhar não seja de fato um problema só da juventude, porque até podemos começar na juventude, mas vamos até a outra fase ainda neste processo de construção. Esta de não terminar, às vezes, é por ter um projeto copiado, não ter um projeto definido por si mesmo. Porque eu acho que um projeto definido por si, que a pessoa escolheu, e neste caso veio aqui os arquitetos e acordaram que quer uma coisa assim, 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 ele termina e está satisfeito. Pode mudar a pintura, qualquer coisa, o tipo de porta, mas não muda a estrutura, porque é uma estrutura que ele aceitou e era a vontade dele. Mas quando a gente copia, vivemos de copiar, vai a casa de um amigo, vê que aqui esta parede dele não fechou, então
Eu também quero abrir. Então aí, depois eu fiz 3 quartos. Yeah. Mas meu amigo fez 3 quartos e ainda meteu um escritório. Porque era um escritório. Parte um sítio, faz um escritório. Ok. Esta coisa de copiar é que faz não terminar. Ok. E sente que há muito este problema de falta não digo de clareza, mas dificuldade em assumir as escolhas que a gente faz. Exatamente. Yeah. Então, ou seja, Acho continuamente que o outro faz melhor, o que nós fizemos não está muito bom. A relva do outro é sempre mais verde. Exatamente. Então passa o tempo a copiar. Ok. Mas sim. Ok. Estávamos antes num ponto que era sobre o modelo, sobre a moda, desculpa. Sobre a moda. Sim. O que era moda? O que as pessoas buscam? Agora não são só jovens. Neste momento as pessoas buscam... todo imóvel agora tem que ter uma suíte. Ok. Aquilo que era antigamente, que era 3 quartos, uma casa de banho onde os pais, o neto, tudo vão lá, já não funciona. Tem que ter uma suíte sempre. E nessa suíte não podemos esquecer que as senhoras querem uma grande parte para armazenar as roupas delas. E pronto, o quarto para os miúdos. E o modernismo, que é cozinha open space. Ok. É o que tem sido muito apreciado nos últimos tempos. Ok. E sente que quando as pessoas procuram-vos para buscar por uma casa, já cientes de toda esta tendência, esta moda, elas também estão cientes da outra componente que muitas vezes é limitante, que é do budget. Elas vêm já preparadas para assumir os custos de uma casa com estas características, ou estão constantemente num processo de reeducação do cliente? Não sei se é o nosso mercado cá, mas muitos clientes vêm com um budget reduzido. Ok. E querem uma coisa que o budget tem que ser maior. Okay. Então andamos nesta, mas depois acabam por perceber. Okay. Ou fazem um esforço, aumentam, ou reconhecem e fica no que existe no mercado. Ok. Sim. Imagino que seja um trabalho bastante difícil de reduzir, isto porque não são apenas números. Pelos números é fácil de explicar. Sim. Podemos explicar pela área, pela localização, pela área do imóvel, pela superfície do imóvel, podemos explicar pela localização desse mesmo imóvel, podemos explicá-lo pelo nível de acabamento que aplica, podemos explicar pela vizinhança, temos sempre por onde ir a explicar ou a justificar o custo. Mas no final do dia mexemos com sonho. Mexemos bem mesmo. Mexemos com sonho. E isto do sonho também vem de uma outra premissa antes, que é, normalmente as pessoas quando assumem que vão comprar uma casa, elas já como disse antes o John, é que elas quando vão comprar é porque têm melhores rendimentos ou melhores condições que a maioria que opta por construir aos poucos. Então, se eu acho que eu estou acima da maioria e posso comprar e tenho X meticais para comprar um imóvel e vou ter com um consultor imobiliário e que afinal me diz que não, o que eu tenho disponível afinal é metade do que eu preciso para aquilo que o mercado está a oferecer. Então, como é que é isto? Trabalhar com a mente, com o sonho, com o imaginário, com a ilusão que a pessoa tem e dizer, olha, você tem muito dinheiro sim, mas ainda assim está a sonhar muito. Não é muito complicado, porque as pessoas também percebem. Okay. Percebe e a função da vontade que ele tem que mesmo perceber se quer ficar na cidade ou quer sair um bocadinho fora da cidade. Okay. Se quer sair um bocadinho fora da cidade, até se calhar com o budget que traz, é possível satisfazer. Okay. Aqui dentro da cidade, ele tem as opções do imóvel ser um apartamento. Ok. Sim, um apartamento. Há uma coisa que eles não... Se já definiu, ou é a necessidade dele, não tem como mudar. Mas se precisa de 3 quartos, tem que ser 3 quartos. Ok. Agora, 3 quartos é uma construção nova, uma construção antiga. Tem vantagem, temos opções. Okay. Temos opções. Podia estar interessado, tinha apetite em comprar um apartamento novo, mas o budget não vai até lá, damos a opção de um apartamento segunda mão bem condicionado.
Ok. e em qualidades boas. Ou até mesmo um não tão bem condicionado, mas a um preço bastante... A um preço acessível e também lhe propomos quem pode lhe recondicionar o apartamento. Sim, conversamos sobre o que é a moda, o que as pessoas buscam quando solicitam os vossos serviços para a compra ou aquisição do imóvel, uma casa, por exemplo. Mas também tem alguns pontos, imagino que haja alguns pontos negativos, aqueles que as pessoas não gostam. Porque falou do open space da cozinha, o quarto de suíte e todas essas componentes, mas há também coisas que as pessoas não gostam. Quando vêm numa casa e dizem, não, isto não quero. Que coisas são estas? Em casas novas, se o projeto está bem concebido, não temos tido queixas. Ok. Em casas, em edifícios antigos, há muita coisa, que é o condomínio não funciona muito bem, o elevador não está bom, e são tudo coisas negativas. Ok. E acho que nas casas novas também, que é, se for uma tipo 3, com um lugar de garagem de estacionamento, é complicado para uma família. Então, Ok. acho que o mínimo para uma tipo 3 tem que sempre ter 2 lugares de garagem, que é o que o município põe como requisito. Só que, às vezes existem alguns imóveis que só têm um lugar, que não sei como é que isso acontece. Como é que isso foi aprovado? Como é que isso foi aprovado. Ok. Isso é um ponto negativo. Ok. Percebendo alguns dos pontos negativos que citou, dá a impressão de que as pessoas, mesmo quando vêm buscar por espaços, por imóveis na cidade, ainda assim gostariam de ter os benefícios e privilégios de quem vive fora da cidade. Porque quando se fala de estacionamento, as pessoas gostariam de ter o maior número possível de parques de estacionamento. Quando se fala em elevadores, as pessoas que vivem nas zonas de expansão não têm esse problema porque cada um tem a sua moradia e não tem de discutir com a vizinhança, com os condóminos sobre como gerir os bens comuns ou os espaços comuns. Então, no final do dia, parece que empurra-nos sempre à zona de expansão, que também é para onde muita gente agora está a ir, porque os preços da cidade acabam também sendo proibitivos. Nestas zonas de expansão, apesar de sabermos que a casa de alguém nunca é distante, a casa da gente nunca é longe, mas há pertos e há outros pertos. Há uns mais pertos que outros. O que seria uma boa localização para a casa? Neste caso, fora da cidade. Boa localização é sempre nas proximidades da cidade ou da vila, neste caso. Talvez dar referência de um ponto. Localização em que zona, em que bairro? Matola, Cidade da Matola, Boane, Catembo? Por exemplo, podemos considerar aqui a grande Maputo, onde excluímos a cidade de Maputo e vamos, por exemplo, para os outros municípios, ou no caso de Maputo, vamos para a zona de expansão, como Catembo. Sendo Maputo, eu acho que um raio de 20, 25 km aqui de Maputo é sempre um bom ponto que os jovens sempre aderem tanto para Marraquém, como para Matola, como para Catembo. Okay. São todos pontos. Em termos de terreno, localização, fácil acesso, com facilidade de água e energia, sempre os jovens aderem. E conselho nosso da PI própria é ter que sempre vejam um espaço que esteja um bocadinho elevado em termos de nível de água, que se diz, né? Ok. Sim, porque o que a gente tem visto aí, alguns não fazem essa observação, vão construir por onde é o caminho das águas e nessas alturas de muita chuva depois quase precisa ali de um Yango barquinho. um young boat. Então é preciso ter essa atenção. E como consultores imobiliários, como é que fazem esta, talvez, intermediação? Não sei, como é que garantem que o terreno que o cliente busca responda a estes critérios todos? Que está neste raio, que está numa zona devidamente elevada? Quais são os indicadores que o cliente deve estar atento para perceber que tem um bom terreno? Bom, nós como vendedores, nós sempre sugerimos o que temos
é a nossa carteira. Ok. Porque o que não temos como oferecer ao nosso cliente. Ok. Mas também nunca, não é da nossa vontade oferecer um espaço que não é permitido construir. Se é permitido, ele que tem que ver com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, como é que vai colocar lá o imóvel. Se for uma zona um bocadinho mais baixa, se calhar levantar mais. Ok. Mas existe este trabalho de consciencialização de que o terreno pode impactar diretamente no custo de execução da obra, ou limitam simplesmente a fechar o negócio? Não, nós nunca aconselhamos isso aos nossos clientes porque às vezes não é a nossa especialidade. Eu acho que a especialidade do engenheiro que vai implementar a obra, o arquiteto que vai construir, ver. Os topógrafos fazem levantamento dos níveis. Sim, então nós sempre aconselhamos a solicitar esses serviços. Então deve solicitar esses serviços antes ou depois de fazer a aquisição do espaço? Se achar que quer solicitar antes, pode ser, mas para nós é sempre melhor solicitar depois da aquisição. E se depois da aquisição, depois de feito o levantamento topográfico, por exemplo, se conclui que não é um terreno ideal, imagina que seja o terreno mesmo lá no fundo, por onde toda a água do bairro cai para ali e cria inundação. Isso nós fazemos, essa observação antes. Ok. Neste caso não vai ser uma coisa pior. São alguns níveis pequenos que é só para fazer um ajuste. Ok. Não é, nós nunca oferecemos o que está fora dos parâmetros. Os que ficam com esse tipo de espaço são pessoas que fizeram negócio entre si, entre famílias, acharam que era um terreno, não tiveram um conselheiro. Ok. Então, e depois pegam naquele mesmo espaço, vão legalizar. Ok. Legalizam, o município não vê nenhum obstáculo, legaliza e depois arranja os problemas que tem. E quais são os terrenos, em termos de dimensões, quais são as dimensões de terreno que as pessoas normalmente buscam? Conhecemos o habitual, o famoso 15 por 30, o 20 por 40, esses já são subjamente conhecidos, mas queremos perceber qual é a moda também nos terrenos. Acho que o tamanho médio é mesmo 20 por 30 ou 40 por 20, 20 por 40, né? Okay. Esse aqui é o médio dos médios. O 15 por 30 já é um bocado apertado. A não sei que a pessoa queira estar mesmo encostadinho à cidade. Mas é muito apertado. Então nós sugerimos que seja um mínimo de 20 por 40. Sim. Ok. Aqui nota-se um gradiente, que é quando se está na cidade tem um apartamento bastante confinado, poucos lugares de estacionamento, tudo é escasso. Sim. E quando estamos no primeiro cinturão, digamos no subúrbio ou nesta zona limítrofe da cidade, temos estes 15 por 40 porque temos que estar o maior número de pessoas também nesta zona de proximidade. E quanto mais nos afastamos, os terrenos também começam cada vez mais a crescer em termos de dimensão, portanto maiores, e há uma tendência também do seu custo ir baixando à medida que nos afastamos da cidade, ou seja, um terreno 15 por 30 próximo da cidade é muito mais caro que um terreno de 1 hectare, por exemplo, na Matola ou na Talaria, alguma coisa assim. Sim, isso foi sempre assim. Acho que desde o tempo dos nossos avós sempre foi assim, porque acredito que entendem como os espaços mais afastados da cidade estão em expansão e mesmo em termos de vizinhança, em termos de serviços ainda não está lá, são coisas que depois vêm a posterior. Então, e quem aceita ficar um bocadinho mais afastado precisa ter um espaço maiorzinho para poder criar a sua galinha ali, que sim, não precisa de ir ao supermercado e tira o pescoço ali da galinha. Até porque nem tem supermercado na maior parte dos casos. A zona questão de serviços. Então tem os seus vegetais. Ok. Sim. Então,
Ok. Ótimo. E falando agora em números, entramos neste campo sempre complicado. Quanto é que custa uma casa? Quanto é que custa um terreno? Terreno. Acho que tinha dito no princípio, o terreno não tem nenhum preço fixo. Ok. Como tínhamos visto que terra Não aqui se em Moçambique vende, não se vende, só se compra. Aqui não se vende, só se compra. E nesse sentido de comprar, é negociar com a pessoa que foi o primeiro ocupante do espaço Ok. para poder lhe ceder. Ok. Esse número que poderá sair, que às vezes pode não ser um número, pode ser um outro bem a trocar, um carro às vezes, existem essas situações, mas a maioria das vezes é números. Ok. Esse número depende da pessoa que ocupou ali. Não tem não há um valor de referência. Não há um valor de referência, não há um valor tabelado, não há. Então, há um que pode, vou dar um exemplo, nas periferias da Matola, que alguém pode ceder um 20 por 40 por 500 mil, mas há quem pode ceder por 800. Então, porque aquele fez a 500, eu também 500, até pode ser 200. Ok. Sim. Mas agora recorrendo à moda, esta gostei. Recorrendo à moda, qual é o preço de moda de um terreno? Vamos dizer um terreno 20 por 40. No município da Matola. No município da Matola, na cidade? Não necessariamente no centro da cidade, porque aí imagino que por causa dos serviços a coisa vai disparar, mas nas zonas de expansão. As zonas de expansão depende. Nessas zonas de expansão, tem algumas zonas que o município já foi a fazer os arruamentos e tem água e tem energia. E há zonas que isso ainda não tem. Mas tem as demarcações. Os utentes devem abrir as estradas e estar à espera que a energia chegue lá. Então, são duas situações diferentes. Essas com arruamentos e energia, acho que neste momento, na posição do nosso mercado, consegue a 300 a 500 mil. 300 a 500 mil meticais. Sim. Ok. Isto está dentro daquele raio que falou antes, dos 20, 25 km. 30 km mais ou menos. 30 km. 30, 25. Sim, dentro disso. Ok. E uma casa, quanto é que custa? Uma casa, também acho que depende dos acabamentos. Qual é uma casa, o que é? Depende dos acabamentos. Tem casas nesse raio também, acabamentos e a dimensão da casa, a tipologia, mas pode variar temos de 3 milhões, 5 milhões, 10. Ok. Vamos assumir uma casa de 100 e poucos metros quadrados, uma casa de dimensões bastante razoáveis, sem muito piso único, sim. Sem piscinas, sem grandes básico. Sim. Sim, estaremos a falar de 4 milhões. 4 milhões. Isto sempre num raio de 30 km do centro de Maputo. Sim, com acabamentos médios. Ok. Sim. Ok, ótimo. Sim. Ótimo. Uma das coisas que também impacta diretamente no preço dos imóveis, sejam terrenos ou mesmo casas, é a modalidade de pagamento. Como é que isto está? Há moda aí também? É modalidade, É modalidade, ok. Qual é o impacto das modalidades de pagamento no custo da obra? Quando a gente vai ao mercado, a gente sabe que se paga à vista, por exemplo, pode sempre pedir ali um descontinho, uns 10, 20%. Mas se paga em fases, a coisa não é necessariamente igual. Acontece mesmo no nosso ramo. Se for para uma casa ainda em construção, sim, isso é negociável e sempre é vantajoso para o comprador. Okay. Se o construtor for sério. Okay. Ele é negociável. Sei que sempre a partida é sempre 20%. Depois as outras porcentagens são negociadas em função do plano da construção. Okay. E que também no fim sempre resta lá uns outros 20% para entregar no momento da entrega da obra.
nos últimos tempos, pela dificuldade financeira que o nosso mercado está a atravessar, é uma situação negociável. Não está fixa, que tem que ser nestas condições. Ok. Sim. Ok. Mas é parcelado. A entrada é sempre à volta de 20, 15%. Ok. Depois o resto parcela até o termo da obra. Agora, para imóveis já prontos, há sempre uma entrada entre 10% a 20% para organizar a documentação e o processo da escritura. Isso é o chamado sinal? Sim, é o sinal. Ok. O sinal da entrada, sim, é o sinal. Que varia entre 10% a 20%. Ok. Pode-se negociar para um bocadinho mais se houver necessidade. Imagine que é um imóvel que tem algum ônus numa instituição financeira que para limpar aquele ônus precisa de 30% a 40% do valor pedido. Ok. Aí o comprador tem que entender e aceitar para poder Agilizar o processo. Ok. Mas o médio é a volta de 15, 10%. Ok. 15, 20%. Yeah. E depois o remanescente é na escritura se o comprador estiver em condições, porque se não estiver em condições de fazer as escrituras de imediato, também pode entrar num acordo com o vendedor por um período mais alargado. Ok. Normalmente aceito até 12 meses. Ok. Sim. Ótimo. Agora, tendo cash ao vivo, tanto o pagamento ao vivo. Ao vivo, o que se refere ao vivo? Ter o dinheiro na pasta? Desculpa, ao vivo. Essas transações já não estamos a fazer, estamos proibidos. Tem razão. Acho que coloquei mal o termo. O que eu queria dizer se eu tenho disponibilidade para fazer o pagamento da totalidade do imóvel, a minha capacidade de negociação naturalmente é maior. É maior, sim. Ok. É maior porque é sempre vantajoso para o vendedor também. Em vez de estar à espera alguém que ele fracionar os pagamentos, consegue receber de imediato tudo que pretende. Ok. Neste caso não é o que pretende, o que vai acordar. Ok. Mas sempre o sinal é necessário, que é para a pessoa poder organizar a documentação para a escritura com uma segurança. Ok. Sim. De fato o processo vai correr, porque se organizar sem dar nenhum sinal e depois se desistir ou encontra um outro imóvel que acha que é melhor. Ok. Sim. E este sinal, eu digo por natureza, se calhar não sei essa expressão correta, mas este sinal por natureza, caso haja desistência do comprador, ele não é devolvido a este comprador. Em termos gerais não é devolvido. Não é devolvido, a não ser que haja uma força maior que o vendedor entende e está em condições de devolver. Porque às vezes também pode entender e não estar em condições de devolver porque já pegou tinha uma razão para vender, já aplicou o dinheiro em algum sítio ou já investiu nessa organização da documentação e não consegue devolver. Mas quando é assim e o vendedor é uma pessoa de pena, neste caso, pode renegociar e mais tarde devolver-lhe. Mas de uma forma geral o sinal não é devolvido. E para a parte do comprador, se a desistência for por parte do comprador, não é devolvido, sim. E se a desistência for por parte do vendedor, deve devolver em dobro. Em dobro? Em dobro, exatamente. Ótimo. Sim. Ok. Sim. Menos mal. Este processo é muito complicado, né? Bastante complicado. Normalmente, para além dos consultores imobiliários, há mais intervenientes que são chamados, neste caso, da compra e venda. Por exemplo, estamos a falar já de regulamentos e de leis, normas. É necessário chamar quem entenda de leis, no caso advogados, para este processo. Como é que o cliente se prepara para comprar e como é que o cliente se prepara para vender? Digo cliente porque todos eles vêm ter convosco. Nós como consultores imobiliários, nós estamos capacitados e temos uma experiência para fazer a venda sem a intervenção de um advogado. Ok. Mas por segurança do comprador ou do vendedor
Ok. Se precisar de contratar um advogado, nós sugerimos, ou Ok. ele tem os seus advogados, também podem fazer parte do processo. Ok. Sim. Perguntou de mais intervenientes. Também há mais intervenientes que podem aparecer no caso de, por exemplo, ser através de um financiamento bancário. Sim. Para além de imobiliária, também tem empresa avaliadora do imóvel, que é para ver se o que vai pedir ao banco compensa para pagar aquele imóvel ou não. Nesse momento entra o avaliador, que nós também temos esses serviços de avaliação. Ok, ótimo. E de vários temas que já abordamos, era importante percebermos também para quem vai vender e para quem vai comprar, que tipo de preparo é que eles devem ter. É sempre bom ir a uma luta devidamente equipada, não? Exato. Bom, para quem vai vender, quem vai comprar é fácil. Nós não temos muita coisa a organizar, senão organizar o próprio valor, ter disponibilidade financeira. E para quem vai vender, isso é interessante, porque temos tido muitas situações em que as pessoas têm um imóvel. Pronto, temos aquele, tanto para quem construiu, ou para quem herdou, ou também no caso de quem foi alienado, tem uns documentos fora do prazo, não sabem que, por exemplo, o documento tem que ser atualizado. Okay. Agora está mais estendido, que é para 6 meses, né? Em caso de certidões. Há quem foi alienado, teve o título de propriedade e nunca mais fez o registro. Okay. Há quem construiu, tem o imóvel e não fez o registro. Okay. Há casos em que as pessoas são herdeiras, pronto, sabem que este imóvel é do nosso pai, é da nossa mãe e querem vender. Okay. E têm lá os documentos, mas têm documentos em nome dos pais. Okay. E nunca trataram o processo de habitação de herdeiro, mudança de nome, para poderem fazer esta transação. Okay. Quando a gente não faz esse check, e Corse vai se arranjar um interessado, a pessoa diz, ok, estou interessado, quero comprar, e vamos lá, vemos que os documentos não estão em ordem. Então, esse também é um trabalho que é importante que um mediador faça antes. Quando alguém, o proprietário, diz que quer vender o imóvel, é importante dar uma vista de olhos para ver em que estado a documentação está. Okay. E temos feito isso. Para o vendedor, precisa ter os documentos em ordem, neste caso. Sim, resumindo. Enquanto o comprador precisa ter o dinheiro em ordem. Precisa ter o dinheiro em ordem. E nós fazemos a mediação, fazemos os contratos e é só cumprir-se com os acordos que vão fazer no contrato. Ok. Este processo, já falou dos 12 meses, que podem ser 12 meses ou mais ou menos, que podem ser negociados para o pagamento do valor total da aquisição do imóvel, mas este processo de negociação, de assinatura dos contratos e tudo isto, normalmente quanto tempo demora? Se o comprador estiver em condições, ou fundos próprios ou financiamento bancário estiver. Se for financiamento bancário normal é 2 meses, 60 dias. Okay. Se for fundo próprio é uma coisa que, se a documentação estiver organizada, é uma coisa que se pode fazer em menos de 15 dias. Menos de 15 dias? Sim. Ok, ótimo. Ótimo. Bom, são tempos bastante razoáveis para quem busca uma casa em 15 a 60 dias. Bom, a gente tem 15 a 60 dias depois da pessoa identificar o imóvel. Porque antes de identificar, pode levar 6 meses sem gostar de nada daquilo que a gente tem. Ou sem encontrar algo que esteja em condições de pagar. Isso se referia mesmo aquela discussão da alma, do sonho que referimos inicialmente. Que é, tem 2 milhões, mas quer comprar um imóvel de 5. Sim, então aí é um problema. Exato. Ok. E já aconteceu também de desencorajarem o cliente, por causa do budget, a comprar um apartamento, mas a adquirir um espaço, um terreno e fazer lá uma construção? Para quem já está
já definiu que quer comprar um imóvel pronto, isso não é fácil de pôr a perceber. Os que compram espaço e constroem são pessoas também mentalizadas assim. Para isso. Sim. Quando muito que acontece é encontrar um imóvel que se ajusta ao budget que ela tem. Isso sim, porque se não encontra nas condições que pretendia, mas podemos lhe mostrar um imóvel que não esteja nas mesmas condições, mas que pode ser adaptado. Isso sim, temos feito muito. E quais são os principais conflitos ou constrangimentos deste processo? Já falou desta questão da documentação, quando não está regularizada, normalmente é um problema. Tem tido poucos casos, mas acontecem em casos em que o comprador não consegue, pensava que ia ter fundos para conseguir a aquisição do imóvel, por alguma razão não consegue, aí é um problema, mas pronto, ele perde a caução. Tem tido casos também que o casal decidiu vender, mas depois, por alguma razão, acha que já não deve vender a este, tem que vender para um outro que se calhar vai pagar um bocadinho mais. Isso acaba gerando um conflito. Tem casos também que dá conflito por causa desta situação de querer vender sem toda a documentação organizada. Leva mais tempo a organizar os documentos, enquanto o acordo feito era, por exemplo, 60 dias. E a pessoa precisa de mais 6 meses para tratar a documentação e isto não joga com o interesse do comprador. Mas sempre depois arranjamos um meio termo. Sim. Às vezes há casos interessantes, que não, são interessantes, mas são chatos, que por causa da dificuldade financeira do comprador leva mais tempo. Quando é assim, o vendedor às vezes tenta querer se aproveitar. Ele aceita aguardar e depois chega no fim e diz que mas o preço já não pode ser este porque levou mais tempo. E o comprador, que também foi desarrascado as condições, não consegue aumentar isso. Nessa altura até é preciso ter um advogado a mediar o assunto. Mas é importante que desde o início os termos, as condições sejam acordadas e bastante claras e o contrato seja assinado. Para evitar que durante o processo haja esta... As pessoas mesmo depois de ter isso tudo, um contrato assinado, tentam querer sair fora do contrato. Isso é que faz um conflito. E normalmente resolve-se por via de entendimento entre as partes ou acabam mesmo recorrendo aos tribunais, à justiça? Sem entendimento entre as partes nunca dá conflito. Quando aparece o conflito é porque não há entendimento entre as partes. Há um primeiro momento de entendimento onde uma parte tenta aproveitar-se da outra, ou da situação em si. Então ela vai tentando explorar até onde pode, mas depois já percebe-se que acho que já não sai mais nada aqui, está tudo bem, pronto. Isso aí entenderia que não houve assim grandes conflitos, senão esta tentativa de aproveitamento. Agora, o que gostaria de saber é se explora sempre esta via do entendimento antes de ir ao tribunal ou uma vez quebrado o contrato imediatamente recorre-se sempre recorre-se aos advogados e depois chega sempre a um consenso, porque a maioria dos nossos clientes não gostam do tribunal aqui. O tribunal aqui é enterrar um processo que nem um ganha, todos saem a perder. Sim. Então, sempre conseguimos resolver os conflitos dos nossos clientes. A P-Property e os consultores imobiliários em geral buscam sempre resolver os conflitos dos seus clientes. Os conflitos dos clientes para os consultores imobiliários são, por vezes, similares aos conflitos que os arquitetos têm com os seus clientes também, que muitas vezes é o ajustar. Como garantir que as aspirações, os desejos e as vontades do cliente se vejam satisfeitas num budget muitas vezes limitado, num valor limitado que elas têm para a execução deste mesmo projeto. Isto só para estabelecer uma similaridade, que normalmente depois dos consultores imobiliários resolverem o seu processo, aí entramos nós, os arquitetos, a fazer o estudo do terreno e implementação de possíveis soluções para estes projetos de habitação.
A casa própria é uma dessas ferramentas que vem facilitar o acesso a ferramentas como projetos para quem pretende, depois de adquirir um espaço, ter o projeto da sua casa devidamente dimensionado, com os acabamentos, as áreas todas devidamente estudadas e finalmente poder avançar então para a fase de construção. Tento fazer esta correlação como uma forma de dizer ao Johnny que estamos satisfeitos com a conversa que tivemos. Entendemos que há muitos outros tópicos aos quais seria importante irmos muito mais a fundo, mas estamos ainda no início do nosso podcast, por isso é preciso também ir com um bocado de calma, ir um bocado com cuidado nos assuntos, mas gostaríamos certamente de tê-lo aqui mais vezes para esmiuçarmos alguns tópicos que também interessarão a quem nos está a acompanhar. John, alguma consideração final, alguma coisa que nos escapou que gostaria de partilhar? Acho que do que falámos não escapou nada, mas talvez deixar claro a casa própria, que imobiliária não é só ver um mediador, um intermediário, como diz, né? Que é imobiliário. Não, na área imobiliária tem muita coisa por explorar, e é preciso muito tempo talvez para explicar. E há muita área na imobiliária que nós também não estamos a explorar. Okay. Mas é vasta. Ótimo. Sim. Ótimo. Esta é uma forma simpática que o John encontrou para dizer que sim, e ele aceita o nosso convite para voltar cá mais vezes. John, convida-me numa sexta-feira, se calhar vai ser melhor. Numa sexta-feira. Sem dúvida. Ok. John, queremos agradecer pela sua disponibilidade desde o início e dizer que mais uma vez que sim, gostamos da conversa que tivemos, foi bastante esclarecedora e esperamos tê-lo cá mais vezes. E como também disse antes, esperamos que esta parceria que temos já com a P-Property de outros tempos também possa florescer para outros campos e quem sabe venha também trazer soluções voltadas a este público que a Casa Jovem tenta assistir. Esperemos. Ótimo. Tivemos então a conversa com o John White, como disse, consultor imobiliário, diretor comercial da P-Property. O John White veio para o nosso episódio do Casa Própria Podcast, um podcast que esperamos levar para si conteúdo importante, conteúdo que lhe ajuda a desmistificar processos ligados à aquisição da habitação. Falamos hoje de aquisição de espaços, terrenos, aquisição de imóveis, possíveis constrangimentos neste processo, como evitá-los, alguns deles, e a quem se deve consultar acima de tudo. É importante, esta também é uma dos pontos de insistência da plataforma Casa Própria, é importante ouvir de quem sabe. E ouvir nem sempre significa necessariamente dispêndio de recursos. E quando assim for, às vezes é também necessário, pois isto evita que a gente cometa erros que depois nos possam custar muito mais caros à frente. Hoje foi assim com a imobiliária, poderá também ser com outros temas, outros tópicos que certamente abordaremos aqui no seu espaço, para que possa fazer luz e que assim possa perceber melhor como navegar neste mundo da autoconstrução da sua habitação. Obrigado por nos acompanhar, não se esqueçam de seguir-nos nas nossas páginas, no YouTube, no Instagram e no Facebook, visitar também o nosso website no Casa Própria, www.casa-propria.co.mz, subscrever os nossos canais, pôr lá o like, ativar os sininhos, receber as notificações e continuar então a dar-nos esta força que faz de nós crentes de que sim, vale a pena produzir conteúdos como estes. Obrigado e até a próxima. Tá nice.